Olá, bom dia. Hoje, domingo 18 de outubro de 2020, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2020. E hoje tenho duas notícias, uma boa e outra má. Claro, tem que ter. É parte da realidade também, embora muitos não gostem. Por onde começo? Vamos começar pela boa. Donald Trump voltou a ser Donald Trump e era tudo que esse canal queria. Era tudo que eu pedia aqui. Chega de ver Donald Trump enredado em questões sobre máscaras, supremacia branca, quando deveria se falar em Black Lives Matter. Chega de ver Donald Trump enredado em questões feitas no caderninho de Greta Thunberg sobre aquecimento global. Sexta-feira, num tour pela Flórida e pela Geórgia, Donald Trump voltou a ser Donald Trump e impôs ele a premissa de campanha, como havia feito, aliás, em 2016. Lembram do "eu te colocarei na cadeia", quando apontava o dedo para Hillary Clinton? Pois é, pegou, cadeia para ela. Agora Trump voltou a bater nesta tecla, cadeia para os Biden. E isso é importante porque os Biden estão com as mãos sujas, são corruptos. E é uma forma de Trump dizer: estou lutando uma batalha em glória contra a grande mídia, contra a Big Tech do Vale do Silício, contra o Partido Democrata inteiro, contra o esquerdismo internacional e de quebra contra uma família corrupta, contra um candidato corrupto que sujou a mão com dólares escusos vindos de negociatas ilegais com Ucrânia e Rússia. Pois é isso que queríamos ouvir de Donald Trump. O Breitbart trouxe uma matéria hoje falando sobre o empolgante discurso que fez Donald Trump na Geórgia. Ele estava de muito bom humor e com a língua bastante afiada. Ele disse, entre outras coisas, o ponto alto do seu discurso lá na Geórgia, que aliás estava lotadaço, o seguinte: que as pessoas estão achando muito injusto aquele Sleep Joe. Sleep Joe é uma forma engraçada, irônica, satírica de referir-se a Joe Biden, que está sempre meio sonolento. Ele disse: as pessoas acham muito injusto aquele Sleep Joe não conseguir responder uma pergunta sequer. Ele realmente não consegue responder uma pergunta sequer. Bem, Chris Wallace foi o mediador, entre aspas, do primeiro debate entre Trump e Biden na Fox, que não deixou Trump perguntar certas coisas comprometedoras para o lado de Biden. Ele disse: Chris Wallace o protegeu contra mim no debate comigo. Falei sobre o pagamento de 3,5 milhões de Moscou. Moscou molhou a mão dos Biden. Falei sobre o $1 bilhão da China. Chris Wallace não permitiu. Ele disse: não, isso não é apropriado. Por quê? Quer dizer que o cara pode levar 3,5 milhões e não podemos falar com ele sobre o assunto? Estou te dizendo, aquela família Biden e outros, aquela família Biden é corrupta, é uma família corrupta. E aí os manifestantes que lotaram o discurso de Trump gritaram: prenda-os, prenda-os. Pois é. Meus amigos, deixem dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa, e riu. Prenda-os, vocês devem prendê-los. Tranque os Biden, prenda a Hillary, prenda-os.
Você pode imaginar se meus filhos fizessem o que o cara, esse Hunter, o filho de Biden, fez ou está fazendo? Pois é. São dois pesos e duas medidas no mundo todo. Eu faço um recorte deste quadro pintado por Trump e substituo os atores por tupiniquins, por exemplo. Imaginem os filhos de Bolsonaro pego no desvio, por exemplo, de um cortador de unha, uma roda de carro, qualquer coisa semelhante. Teriam no mínimo 30 anos de cadeia cada um. Ao passo que o filho do ex-presidiário, o famoso Lulinha, conseguiu uma fortuna incalculável, trabalhando como porteiro de zoológico, e nada acontece. Aliás, nem ao próprio pai, né? O nosso Biden aqui, ele está livre, leve e solto e, bem, afiado em acusar os outros do que ele fez. A esquerda é assim, em todo lugar, e Trump está certo. Pois bem, esse é o Trump que queremos ver. Repito, tem muita gente que não gosta quando eu faço certas críticas aqui, mas é meu dever. Eu tenho por ofício analisar a situação como um todo. Não sou animador de torcida, mas quando a ocasião se apresenta como tal, bem, aí é preciso reconhecer. Isso foi o certo. É preciso impor a premissa, e a premissa é essa: eu estou concorrendo com uma máquina desleal que fará de tudo para fraudar a eleição e, pior, com um candidato altamente corrupto que deveria estar atrás das grades e, no entanto, está aí, posando de líder da corrida presidencial. Não é possível. Quem sabe isso motive também os delegados, porque vejam, muita gente esquece que o que importa mesmo nos Estados Unidos é o colégio eleitoral. Delegados podem mudar de lado segundo as conveniências. Ontem trouxe um vídeo falando que 3 republicanos notórios, ou quase isso, abandonaram o barco quando as primeiras pesquisas apontavam Joe Biden na liderança. Isso pode acontecer com delegados também. Daí porque Donald Trump tem que voltar imediatamente a ser Donald Trump, arrastar multidões e comover delegados. É a única saída. E colocar a Polícia Federal deles lá na cola dos Biden definitivamente. Bem, não os veremos presos antes de 3 de novembro, porque é muito curto o tempo. Daqui a 3 de novembro são só 17 dias. Não dá para esperar tudo, mas dá pelo menos para criar esta comoção nacional em torno da justiça. E é aí que Trump vencerá, certamente. Muito bem, essa foi a boa notícia, mas tem uma ruim também, e bem ruim por sinal. Aliás, num momento muito delicado para os Estados Unidos, que está numa corrida eleitoral, e também para Israel, que está ela própria enredada no problema do lockdown, o que tem desgastado e muito a Benjamin Netanyahu. A má notícia é que a ONU pôs fim ao embargo de armas do Irã. Tudo o que não deveria acontecer, aconteceu. A matéria foi comemorada, claro, pelo site russo RT News, que disse o seguinte: o governo iraniano anunciou que a partir de hoje, domingo, todas as restrições à transferência de armas para o Irã, bem como as restrições a serviços financeiros e atividades relacionadas, serão automaticamente suspensas. Todas as proibições de entrada e trânsito através de países membros das Nações Unidas, anteriormente impostas a vários cidadãos iranianos e militares, também foram canceladas.
acrescentou o Ministério das Relações Exteriores do Irã. Ou seja, zerou, está limpinho, pode continuar aí fabricando sua bomba atômica ou comprando ela em partes lá da Coreia do Norte. As restrições são levantadas no âmbito da Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU e do Plano de Ação Conjunta Global de 2015, o JCPOA, que suspendeu uma série de sanções às Nações Unidas em troca de controles mais rígidos sobre o programa nuclear iraniano. E aí, claro, nós veremos os fiscais da ONU com seus jalequinhos brancos visitando uma ou outra instalação e dizendo: o Irã está cumprindo tudo ao pé da letra. Isso aconteceu num passado bem recente e os agentes do Mossad descobriram que não era bem assim. Os homens de jalequinho branco diziam uma coisa e o Irã fazia outra. Continuará a mesma hipocrisia agora, só que, claro, certamente num ritmo mais acelerado. O Irã tem pressa em riscar Israel do mapa e dar livre curso para o maluco Erdogan impor um califado mundial a partir do Oriente Médio, tomando todo o Oriente Médio e, claro, de olho na Europa. Amanhã depois a Europa estará totalmente islamizada, caso o Irã seja o apoio necessário que precisa Erdogan nesse momento para a criação de um califado mundial. O Jerusalém Post deu também a mesma matéria. Ele diz: o regime do Irã está comemorando o fim do embargo de armas. Apesar da pressão dos Estados Unidos e dos pedidos para que o embargo fosse estendido, o Irã derrotou Washington e vê o fim do embargo como um bom presságio de mais coisas que estão por vir. Essas mais coisas que estão por vir inclui, claro, a continuidade das negociações entre Teherã e Caracas. Mais armas partirão livremente para Caracas e mais ouro será transportado da Venezuela para o Irã. Depois o Irã faz uma divisãozinha ali, uma parte vai para a Rússia, outra vai para a Turquia, outra vai para a China, porque é ouro que não acaba mais. Essa era a notícia ruim. Mas também há uma notícia preocupante. Hoje, mais de 7 milhões de pessoas elegerão o novo presidente da Bolívia. Em torno aí de 7 milhões de eleitores. E os bolivianos estão preocupados. Lojistas de La Paz e outras cidades grandes da Bolívia já fecharam suas portas e janelas com tapumes, prevendo violência, descontrole durante o dia. A preocupação maior, contudo, é a volta do MAS, o Partido Mais Socialismo de Evo Morales, ao poder. Estão todos hoje, os esquerdistas daqui, de olho na Bolívia, Dilma Rousseff, Lula da Silva, etc. e tal. Muito bem. O que pode acontecer, na pior das hipóteses, na Bolívia, repetiu-se ontem na Nova Zelândia. A Nova Zelândia deu vitória à esquerdíssima primeira-ministra, a Jacinda Ardern, com mais de 40% dos votos, com mais de 80%, 90% dos votos contados, a candidata da esquerda teve vitória. Foi a vitória do Partido Trabalhista, o Partido dos Trabalhadores. A Nova Zelândia está novamente na mão do PT. Bem, para, em poucas palavras, dizer quem é Jacinda Ardern, imaginem a menina Greta crescida. Fechem os olhinhos e imaginem como crescerá a menina Greta. Pois é, Jacinda Ardern é uma Greta crescida.
Se bem que Nova Zelândia em nada nesse momento, vamos combinar, né? O problema é que havia sim a perspectiva de uma forte aliança entre uma parte da Ásia e a Oceania. Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, enfim, Taiwan, mas, enfim, ela elegeu-se na onda do Covidão. Não há um caso de Covid na Nova Zelândia, e isso fez com que Jacinda Ardern, que comandou, por assim dizer, a batalha contra o Covidão, uma batalha exitosa, segundo os neozelandeses, obtivesse esmagadora vitória. Pois é, o PT de lá voltou ao poder. É isso aí. Temos mais alguma notícia? Vamos ver. Sim. O Valor Econômico comentou hoje que o governo zerou impostos de importação para a compra de milho e soja de fora do Mercosul. Isso para o alimento de animais. A impressão que se tem num primeiro momento é que o Brasil está importando grãos, milho e soja, ao passo que deveria ser o exportador. Mas não é exatamente isso, não. O governo anunciou, não está faltando grãos para o gado, enfim, para os pecuaristas. Não é isso. O mercado está abastecido. Acontece que os preços estavam muito altos e com a liberação da importação sem 8% de taxa, acredita-se pode manter os preços um pouco mais baixos, tendo em vista que a importação não seria uma alternativa aos preços praticados aqui no mercado interno. Acontece que é quase meio que nula o fim dessa taxação, porque o dólar está muito alto. Então, seja como for, o comprador terá ainda que buscar as suas rações no mercado interno, nos fornecedores internos. Mas esses reduzirão o preço da ração, supõe o governo. Bem, isso é só para terminar. É bom fazer o alerta porque muita gente porque o brasileiro tem o costume de comentar pelo título, pela manchete da matéria sem ler. Então muita gente certamente vai dizer apressadamente que está vendo, o Brasil exporta tudo e depois precisa importar para matar a fome dos bichos daqui. Não é bem assim. Por enquanto é isso. Ficamos com uma notícia boa, uma notícia ruim e outra preocupante. Vamos torcer para a Bolívia do bem contra a Bolívia do mal neste domingo. Depois eu volto.